Buongiorno a tutti dalla TG2 delle 13, uccisa da un balordo vicino Istanbul. Giuseppina Pasqualino, l'artista milanese che voleva portare un messaggio d'amore nei paesi recentemente colpiti dalla guerra. L'artista milanese era in viaggio performance verso Israele in autostop con un'amica. Entrambe vestite da sposa volevano raggiungere le zone di guerra del Mediterraneo. Le due donne però si erano divise in Turchia. Il 31 marzo scorso Giuseppina era sola quando ha accettato il passaggio sulla jeep del suo assassino. Provocazioni d'artista in autostop lungo le strade del mondo con un abito da sposa. Era diretta a Beirut, Giuseppina Pasqualino in arte Pippa Bacca. Há 18 anos atrás, Pippa Bacca saiu de Milão em ruas semelhantes a estas, vestida de noiva. Seu destino era Jerusalém. O plano era atravessar os países do caminho pedindo carona. Mas a carona não era apenas uma maneira de chegar ao próximo lugar. Era parte da obra. Porque para Pippa, confiar em alguém que ela não conhecia era também uma forma de confiar na humanidade. E talvez seja por isso que essa história começa com uma coisa tão simples: uma mulher entrando no carro de um desconhecido. Existe uma ideia do cineasta Werner Herzog que me acompanha há algum tempo. Ele costuma diferenciar a verdade dos fatos daquilo que ele chama de verdade estática. A primeira serve para responder o que aconteceu, e a segunda tenta responder o que aquilo significa. E talvez nenhuma história tenha me feito pensar tanto nisso quanto a desta artista. Pippa Bacca era o nome artístico de Giuseppina Pasqualino de Marineo. Ela era uma artista, e antes de transformar uma viagem em uma obra, já havia transformado muitas outras coisas em matérias para o seu trabalho. Ela também já tinha experiência viajando de carona. Para Pippa, o desconhecido não era apenas alguém que poderia levá-la de um lugar para o outro. Era uma possibilidade de encontro, e talvez essa seja uma das coisas mais importantes para entender o que aconteceria depois. Pippa não começou confiando nos outros porque decidiu fazer uma obra sobre confiança apenas. A confiança já fazia parte da maneira como ela experimentava o mundo. Pippa tinha uma relação muito particular com a própria aparência. Durante boa parte da vida, o verde fazia parte de sua identidade. Então, para essa viagem, ela faria uma coisa bastante diferente e significativa: vestir o branco. A ideia do vestido começou em um casamento. A amiga de Pippa, Margherita, pedia aos convidados que tivessem cuidado para não pisar no vestido da noiva. O tecido não podia sujar, não podia estragar. Pippa achou curioso que tanta importância fosse dada a uma roupa que seria usada essencialmente durante um único dia, e imaginou o contrário. E se um vestido de noiva não precisasse permanecer branco? E se ele acompanhasse uma experiência inteira? E se em vez de ser preservado, ele registrasse aquilo que acontecesse? O vestido seria usado durante toda a viagem. Dormiria com ela, seria lavado quando necessário, voltaria para a estrada. Cada sujeira, marca, desgaste passariam a fazer parte da obra. Para que fosse possível perceber essa transformação, foram produzidas 2 cópias idênticas do vestido. Uma viajaria e a outra permaneceria intacta. O projeto se chamava Brides on Tour. Pippa e Silva Moro saíram de Milão no dia 8 de março de 2008. Vestidas de noiva, de carona, atravessariam países que haviam vivido guerras recentes e pretendiam chegar até Jerusalém. Mas o mais importante talvez não estivesse no destino, estaria na maneira de chegar até ele.
Viajar de carona significava se colocar nas mãos de outra pessoa, um desconhecido, um motorista qualquer, alguém que elas nunca tinham visto antes, e essa escolha era parte da própria obra. Não era sobre falar de confiança, era sobre praticá-la. Durante os primeiros dias, aquilo que poderia parecer uma ideia absurda começa a funcionar. As pessoas param, elas entram, conversam, são levadas para outros lugares e encontram pessoas, na quais essas pessoas alimentam elas, dão um lugar de dormir. Em cada carona, a obra acontecia de novo. Alguém parava, duas mulheres entravam, um desconhecido passava a fazer parte da viagem, e depois elas seguiam. Mas Pippa não queria apenas atravessar os lugares. Ela queria estabelecer relações com as pessoas que encontrasse. Durante a viagem, procuraria obstetrizes locais e lavaria seus pés. Era uma forma de agradecer às mulheres que ajudavam novas vidas a nascer em lugares que haviam sido marcados pela guerra. Mas havia uma diferença entre Pippa e Sylvia. As duas acreditavam no projeto, as duas aceitaram a regra da carona, mas não necessariamente confiavam da mesma maneira. Acreditar que as pessoas são boas não significa nunca sentir medo, e talvez essa seja a parte mais difícil da confiança. Nós precisamos decidir o que fazer quando não tem certeza. Em algum momento, essa diferença começaria a importar. No final de março, depois de atravessarem os Balcãs, as duas chegaram a Istambul. Ali, decidiram se separar temporariamente. Sylvia queria seguir por pequenos povoados e procurar mulheres que pudessem bordar seu vestido. Pippa queria continuar realizando a lavagem dos pés. Elas combinaram de se reencontrar em Beirute. Até aquele momento, a viagem tinha sido feita pelas duas. A partir dali, Pippa seguiria sozinha. Öğrenmedim ki doğumunu. 74. Pippa continuou pedindo carona. Em 31 de março de 2008, ela entrou em um carro conduzido por um homem, que havia parado para levá-la. Seu nome era Murat Karatas. Não sabemos exatamente o que Pippa pensou quando entrou naquele carro. Não sabemos o que ela viu, e nem sabemos o que poderia ter feito diferente. Sabemos apenas que aquela carona seria a última. Pippa não chegou a Jerusalém. A viagem terminou perto de Gebze, na Turquia. Ela tinha 33 anos, foi violentada e assassinada. Essa é a verdade dos fatos. Pippa saiu de Milão, pegou caronas, atravessou países, chegou à Turquia, separou-se de Sylvia, entrou num carro de um desconhecido e morreu. É possível reconstruir a viagem. É possível colocar tudo em linha. É possível localizar a porta de onde ela saiu, o carro, a estrada, o lugar onde foi encontrada, as datas, os horários e os nomes. Mas nada disso responde completamente a pergunta: o que essa história significa? Seria fácil olhar para o fim dessa história e concluir que Pippa estava errada, que não se pode confiar nas pessoas, que a ideia era ingênua, que ela confundiu confiança com inocência. Mas existe um problema. Para que aquela viagem chegasse até a Turquia, dezenas de pessoas precisaram parar. Abrir suas portas, deixar duas desconhecidas entrar em seus carros e até mesmo em suas casas muitas vezes, levá-las até outro lugar. A maioria das pessoas não fez mal a Pippa. Ao contrário, a viagem só existiu porque muitas pessoas escolheram ajudá-la. Uma única pessoa destruiu a vida de Pippa, mas essa pessoa não representa todas as outras, e talvez seja justamente aí que a história se torne mais difícil, porque o final não prova simplesmente que Pippa estava certa, mas também não prova simplesmente que ela estava errada. Pippa queria que o vestido registrasse a viagem, e ele registrou.
Só que nenhum dos dois poderia registrar aquilo que ela não tinha vivido. O vestido não sabia onde a viagem terminaria. Pippa também não. E talvez essa seja a diferença entre a obra planejada e aquilo que acontece quando a vida entra nela. A ideia de Pippa era confiar, mas confiar nunca foi uma garantia. Confiar significa justamente não saber. Ela não poderia ter certeza de quem estaria esperando do outro lado da estrada. Não poderia controlar cada motorista, não poderia controlar cada lugar e não poderia controlar o que aconteceria. Talvez o risco não fosse um acidente da obra, talvez o risco estivesse dentro dela desde o começo. E é aqui que eu volto àquela ideia de Herzog. Nós podemos saber exatamente o que aconteceu, podemos reconstruir a rota, descobrir os nomes e podemos apontar no mapa o lugar onde a viagem terminou. Mas existe uma diferença entre conhecer esses fatos e compreender o que eles significam. Talvez a verdade estática dessa história não esteja em descobrir se Pippa estava certa ou errada. Talvez esteja na contradição. Uma mulher acreditou que poderia confiar em desconhecidos, e muitos desconhecidos provaram que ela podia, até que um deles provou o contrário. A viagem da Pippa terminou antes de chegar ao destino, mas talvez uma ideia não termine necessariamente quando termina a vida de quem a criou. Outras pessoas continuaram falando sobre ela, outras mulheres vestiram um vestido, outras artistas refizeram o caminho, e nós continuamos olhando para aquelas imagens, tentando decidir o que aconteceu e principalmente o que aquilo significa.